Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Quero desejar para você um Feliz Natal abençoado, cheio de amor, de paz. E estamos fazendo a leitura da Bíblia. Já vou pedir para você deixar aquele like e eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar 2 anos em Israel, ele escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus que estava em Geba. E os filisteus eles ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado por filisteus. Então por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros, como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Então, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, eles esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Leade. Mas Saul ficou ainda em Gilgal e todo o exército seguia tremendo. Saul oferece sacrifícios reprováveis. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto e Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste, Saul? E Saul respondeu: eu vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim eu me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem, segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste aos que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que se achava com ele. Eram cerca de 600 homens. E Saul, seu filho Jonathan e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus eles haviam acampado em Micmas. Então os saqueadores saíram dos acampamentos dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi em direção a Ofra, na região de Sual, e a outra direção em direção a Bet-Horon, e a outra em direção à região próxima ao vale de Zeboim, em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito: os hebreus não farão nem espada, nem lança. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas relhas, enxadas, machados e foices. Custava 2/3 de um ciclo para amolar foices, enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espada nem lança, exceto Saul e seu filho Jonatas. Uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel 14. Jonatas derrota os filisteus. Um dia, Jonathan, filho de Saul, disse ao seu escudeiro:
Vem, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não contou nada a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo do pé de Romã que havia em Migron, e havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aias, que é o filho de Aiatube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. E ele levava o colete sacerdotal, e o povo não sabia que Jonatas havia ido. Em cada lado dos desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco. O nome de um era Bozés e o nome do outro Sene. Um deles estava ao norte, de fronte de Micmas, e o outro ao sul, de fronte de Gibeá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar a guarnição desses ircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque ele não impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. O seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que planejares, seguirei o que decidires. Glória a Deus, né, gente? Jonathan disse: Atravessemos até aqueles homens e deixamos que eles nos vejam. Se disserem para aí, até que vos alcancemos, ficaremos em nosso lugar e não subiremos até eles. Mas se eles disserem, sube a nós, então subiremos, pois este será o sinal para que nós, de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Os hebreus já estão saindo das cavernas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e a seu escudeiro: Sube a nós, e vós daremos uma lição. E Jonatas disse ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu, engatinhando, e seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens dentro de meia geira de terra. Então houve temor no acampamento, no campo, em todo o povo, e a própria guarnição e os saqueadores estremeceram. E até a terra estremeceu de modo que trouxe um grande pânico. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram que os guerreiros se dispersaram, fugindo para cá e para lá. Então Saul disse ao exército que estava com ele: Contai e vede quem é que saiu entre nós. Eles contaram e nem Jonatas nem escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, pois naquele dia a arca de Deus estava com os israelitas. Quando Saul ainda estava falando com o sacerdote, o acampamento dos filisteus começou a ficar muito alvoroçado. Então Saul disse ao sacerdote: Deixa por enquanto. Então Saul e todo o exército que estava com ele se reuniram e foram à luta. E viram que entre os filisteus cada um atacava o próximo em pânico muito grande. Os hebreus que antes estavam com os filisteus e haviam subido com eles ao acampamento também se ajuntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando os israelitas que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto impensado de Saul. Naquele dia, os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. Mas todo o exército chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o exército chegou ao bosque e viu o mel escorrendo, ninguém pegou do mel, porque temia o juramento. Porém, Jonathan não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel. E quando pôs o mel na boca, seus olhos brilharam. Então alguém do exército disse: Teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. E o exército ainda estava exausto. Jonathan disse: Meu pai tem perturbado a terra. Vede com meus olhos brilhantes por ter provado um pouco deste mel. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior se o exército hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos? Naquele dia, depois de ferir os filisteus, desde Micmas até Aijalon, o exército estava exausto. Então eles avançaram
Sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com o sangue. E contaram isso a Saul. O exército está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E Saul respondeu: Vós fostes infiéis, trazei-me aqui já uma grande pedra. E Saul disse mais: Perservai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e matais aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os mataram ali. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Jonatas é salvo pelo povo. Depois Saul disse: Desçamos de noite atrás dos filisteus e vamos despojá-los até o amanhecer. E não deixemos nenhum sobrevivente. E o povo disse: Faze tudo o que bem te parecer. Porém o sacerdote disse: Cheguemo-nos a Deus aqui. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém Deus não lhe respondeu naquele dia. E Saul disse: Chegai-vos para cá, todos os chefes do exército. Procurai saber que pecado foi cometido hoje, porque assim como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que a culpa seja do meu filho Jonatas, ele será morto. Mas ninguém do exército lhe respondeu. E ele disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então o povo disse a Saul: Faze o que bem te parecer. Saul então orou ao Senhor, Deus de Israel: Mostra-nos a verdade, Senhor. E a sorte caiu em Jonatas e Saul, e o exército saiu livre. Então Saul disse: Lançai a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E a sorte caiu em Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou. Provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que trazia na mão. Estou pronto a morrer. E Saul disse: Que Deus me castigue severamente se não morreres, Jonatas. Mas o exército disse a Saul: Acaso deve morrer Jonatas, que não trouxe tamanha libertação a Israel? De modo nenhum. Tão certo como o Senhor vive, não caia no chão um só fio de cabelo da sua cabeça, pois foi por Deus que ele fez isso. Assim o povo livrou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e estes voltaram para o seu lugar. Quando Saul subiu ao trono de Israel, lutou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e vencia a todos que atacavam. Ele foi valente, derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram estes. A mais velha chamava-se Merabe e a mais nova chamava-se Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimas. E o nome do comandante do exército era Abner, filho de Nértio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner de Abner eram filhos de Abiel. E houve grande guerra contra os filisteus durante o reinado de Saul, e sempre que Saul via algum homem forte e valente, o arregimentava. Glória a Deus, aleluia. Uau! Bem, vamos rezar, né, pela sua vida, pela minha vida, pela vida da sua família e mais ainda, pela vida e a família do nosso presidente, pela nação. Quem ouve, né, a leitura da Bíblia minha até o fim, sempre escuta o que eu falo no final. Eu realmente acredito que hoje, gente, é dia 25 de dezembro, são 8 horas e 57 minutos. Eu realmente acredito que o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, vai tomar uma providência sim, e que nós não sairemos ilesos, até porque vocês estão aí, pelo menos acho que há 53 ou 54 dias na frente dos QGs, e vocês já são vitoriosos em Cristo Jesus, e sim, não desistiremos. Cada um fazendo aquilo que pode, né? Um orando, outro compartilhando a verdade nas redes sociais, vocês no QG também compartilhando. Mas eu tenho certeza que a nossa bandeira jamais será vermelha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas me livrai de todo e qualquer mal. Amém.